acontecer na nossa Petrobras e nenhum setor da vida pública brasileira. Com a palavra o deputado Jorge Sola, em seguida o deputado Augusto Coutinho. Obrigado, presidente. É bom que a gente contribua para a apuração, porque, inclusive, para essa finalidade, nós entramos com alguns requerimentos que eu espero que sejam aprovados, para que a gente possa ouvir não só a ex-presidente Graça Foster, mas também o ex-presidente Joel Renault, para que a gente possa ouvir não só o Barusco, mas também possa ouvir o Sebastião Henrique Vilarinho, que foi diretor de 93 a 99, Antônio Carlos de Agostini, que foi diretor também no mesmo período, José Coutinho Barbosa, esse é muito famoso nos bastidores da mídia, inclusive, que foi presidente no período de 99, e o German Efromovich, que foi proprietário, ou é proprietário da Marítima, né? Porque a Marítima participou de um caso escandaloso na história da Petrobras. Escandaloso, não vou nem detalhar aqui como é que uma empresa que não tinha um patrimônio de $1 milhão, não tinha nenhuma experiência, foi contratada por dois contratos superiores a $2 bilhões e começou a crescer depois que o Antônio Carlos de Agostini assumiu a superintendência de engenharia da Petrobras. E com concorrências que o senhor Joel Renault assinou, contratos muito esquisitos. Mas vamos apurar não só o período da presidente Graça Foster, vamos apurar o período do Joel Renault. Se quer apurar, se quer combater a corrupção, vamos apurar. E ficou muito claro aqui pelo depoimento da senhora Graça Foster que a versão do Barusco é completamente inverossímil, porque ele não tinha posição na empresa para fazer o que ele disse que pôde fazer sozinho. Aí eu lhe pergunto, primeiro, se a senhora tinha, dentro da empresa, se circulava essas informações. Inclusive, como é que dentro da empresa circulava as informações do contrato da Marítima? E se as informações que na mídia, na época, foram denunciadas. Mas era uma época, todo mundo sabe aqui também, era a época do governo da FHC, onde a Procuradoria-Geral da República era engavetadora do Geral da República, onde a Polícia Federal era proibida de apurar situações dessa natureza, onde o Ministério Público era amordaçado. Agora eu lhe pergunto, a Petrobras internamente também foi proibida de ter qualquer apuração com tantas denúncias que aconteceram naquele período? E mais, ontem a Justiça Federal decretou uma nova prisão preventiva contra o lobista Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano. Não vou chamar de baiano que não merece essa alcunha, até porque não é baiano, né? É Fernando Soares. O Fernando Soares foi preso porque ficou bem patente uma obstrução da CPI da Petrobras em 2008, 2009 e 2010, e o CEF, na sua delação, registrou R$10 milhões pagos a Sérgio Guerra e Ciro Nogueira, para que a questão fosse resolvida. Não é importante que a gente ouça aqui o Fernando Soares? Por que o Fernando Soares não pode vir aqui ser ouvido? O que é que estão escondendo? A matéria de terça-feira do repórter Aguirre Talento da Folha de São Paulo diz que membros desta comissão, não sou eu que estou dizendo não, presidente, o repórter Aguirre Talento da Folha de São Paulo disse na terça-feira... Para concluir, deputado. Para concluir, que membros desta comissão estão blindando o Fernando Baiano. Como é que uma comissão como essa pode se propor a investigar com seriedade e isenção, deixando de fora, deixando de ouvir, deixando de trazer aqui uma pessoa como Fernando Soares, com já o que foi apurado em relação ao envolvimento dele? Ele é acusado pelo Ministério Público Federal de ser operador do PMDB no esquema do Lava Jato. E não pode ser blindado. E mais, concluindo, Jaime Oliveira Careca não vai ser chamado? O consultor Júlio Camargo, que admitiu publicamente propina na delação premiada, não vai ser chamado por essa CPI? Por que nós estamos deixando de chamar alguns? Para concluir, uma pergunta para concluir. Queria saber se a senhora conhece o Fernando Soares, se sabe de reuniões que ele tenha participado, se conhecia alguma denúncia em relação ao envolvimento dele, se sabe algum indício a mais do que foi alegado de que ele é operador do PMDB na Lava Jato. Muito bem.